Hoje abordaremos novidades em tecnologia, veículos elétricos e Tesla, como o primeiro robotáxi sem volante autorizado e a Tesla já com a produção deste trimestre esgotada. A Tesla negou um relatório de que estaria separando seus negócios na China e nos Estados Unidos, novas funções da Tesla chegando em breve, e o CEO da Apple explicou por que os computadores deles estão mais caros agora. Então vamos conferir tudo isso. E um agradecimento especial ao Tamai por patrocinar este vídeo. Hoje, a Zoox tornou-se a primeira empresa autorizada a cobrar por corridas em carros sem volante. A Zoox, empresa de táxis robôs da Amazon, criou uma cápsula específica com 2 fileiras de bancos frente a frente, sem volante, pedais ou retrovisores. Os reguladores federais concederam isenção temporária das normas de segurança, exigidas para esses itens pela primeira vez a um táxi robô criado para essa finalidade. A isenção cobre até 2.500 veículos por ano e vale por 2 anos. A NHTSA afirmou: a isenção temporária permitirá a operação comercial de até 2.500 veículos por ano, com supervisão que pode mudar à medida que a tecnologia evolui. Eles já vêm oferecendo viagens gratuitas em partes de Las Vegas e São Francisco há algum tempo, então é isso que permite que eles comecem a cobrar, embora ainda precisem de aprovação em nível estadual em Nevada e Califórnia antes que isso aconteça. Na Califórnia são exigidas permissões do DMV e da Comissão de Serviços Públicos. Eles afirmam que Las Vegas deve ser a primeira cidade onde pretendem começar. Isso veio em um pacote maior, pois o secretário de Transportes orientou os reguladores a fazerem 5 mudanças de política de uma vez. Uma delas é uma regra final provisória que torna veículos fabricados antes da entrada em vigor de uma isenção elegíveis para essa isenção. Isso se aplica à Tesla, pois estão produzindo Cybercabs na Giga Texas e, pelas regras antigas, esses carros não teriam direito a uma futura isenção. Eles investiram 5 milhões de dólares em um consórcio de 3 anos para criar os primeiros padrões nacionais de desempenho para carros autônomos, já que atualmente não há padrões federais para esses veículos. Além disso, a agência revisa normas antigas de segurança como freios, espelhos, iluminação e limpadores de para-brisa, todas baseadas na presença de um motorista. O chefe da NHTSA afirmou: ao eliminar barreiras à inovação, orientar a indústria e fiscalizar enquanto definimos requisitos de desempenho, a NHTSA adota uma abordagem equilibrada na regulamentação de veículos autônomos. O caminho da Tesla aqui parece um pouco diferente do que a Zoox seguiu, porque em junho os reguladores propuseram eliminar completamente a exigência do pedal de freio em carros que nunca serão dirigidos por uma pessoa, e o período para comentários sobre isso terminou no final de julho. Uma mudança na regra não teria limite de volume ou prazo de validade. Eles também estão simplificando o processo que uma empresa usa para vender uma quantidade limitada de veículos que não atendem aos padrões existentes, que é o caminho pelo qual tudo isso vai passar. Eles atualizaram as orientações técnicas para carros autônomos pela primeira vez desde 2017, focando em situações de falhas desses veículos. Então, como eles lidam com os socorristas, como a assistência remota deve funcionar e o que o carro faz após um acidente. Como você pode ver, há muita complexidade aqui. Eles também abriram uma consulta pública, e o período de comentários começa agora. A Robosmart também tem um pedido de isenção aberto para comentários públicos, então a Zoox pode não ser a única por muito tempo. Próxima notícia. Depois de um tempo, surgiram vazamentos de recursos que devem chegar ao Model 3 e Model X em breve. O carregador sem fio para celular do Model 3 e Model X será trocado por um com ventiladores embaixo. Hoje, esse carregador carrega a 15 watts e esquenta tanto que muitos deixam de usar ou o celular para de carregar. O novo chega a 50 watts para celulares com carregamento rápido sem fio e os ventiladores na base sopram o ar para cima e o direcionam aos celulares apoiados sobre ela, para manter a temperatura baixa. A Tesla já produz essa peça, usada no Model Y de 6 lugares lançado na China, e agora parece que está adotando nos outros modelos. Segundo relatos, a Tesla falou sobre isso recentemente, pois o Model YL foi lançado na América do Norte com evento em Los Angeles no restaurante da Tesla. Gostaria de ter ido, mas não fui convidado. De qualquer forma, a versão norte-americana do Model YX e YQL não possui esse ventilador, porque, segundo relatos, o carregamento rápido em celulares, que costuma esquentar bastante, ainda não é comum na América, ao contrário da China, onde já é padrão. Mesmo assim, os celulares já superaquecessem nos carregadores sem fio da Tesla há tempos, então o ventilador é necessário. Um desenvolvedor removeu esse conjunto e, com programação, fez funcionar em um Model Y atualizado. Isso mostra que a peça já é amplamente compatível com outros carros deles. Ele não terá suporte ao carregamento Qi 2, que se conecta magneticamente como o MagSafe. Mas a Cybertruck é a mais complicada, pois o console central dessa picape é bem diferente e provavelmente exigiria uma versão própria da peça.
Ainda assim, relatos apontam que a Tesla planeja trazer isso para o Model Y e para os Model 3 e Yuki nos próximos anos. Para quem tem um carro atual e está se perguntando sobre uma adaptação, o fato de um desenvolvedor ter conseguido fazer isso funcionar é um bom sinal, mas a Tesla não falou nada sobre vender isso como uma peça separada, e eles nem lançaram isso nos Estados Unidos ainda. A peça atualizada ainda não está no catálogo da Tesla, sem confirmação de quando os carros começarão a ser enviados com ela. Enquanto aguardamos esse novo recurso, o Model 3 já possui uma tela de 16 polegadas no código interno da Tesla. O Model 3 tem uma tela de 15,4 polegadas no momento, e a peça listada no código é uma de 16 polegadas com resolução de 2560 por 1440, o que representa um aumento de aproximadamente 33% na densidade de pixels. O formato também mudaria, porque vai para uma proporção de 16:9, o que deixa o painel um pouco mais largo, mas um pouco mais baixo. Então ele ficaria um pouco mais baixo e deixaria um pouco mais de visibilidade acima do painel. Mas tudo muito sutil, porque essa é a mesma tela que eles já estão usando no Model Y. A mesma listagem também mostra um revestimento de teto em alcântara preta, que é o material estilo camurça que a Tesla coloca nos interiores mais caros. Essa listagem foi vista em fevereiro, e a Tesla também não anunciou isso, mas já está no Model X Plus, então parece que é só uma questão de tempo até vermos isso no Model 3. Então lá na China, o Model Y Performance 2027 apareceu em um registro regulatório. Nesse registro, o motor dianteiro passa de 158 para 176 kW, enquanto o motor traseiro diminui um pouco de 303 para 291, então eles estão transferindo mais potência para a dianteira do carro. O carro é cerca de meia polegada mais baixo que as outras versões. A velocidade máxima segue igual, e o modelo atual vai de 0 a 60 em 3,3 segundos, então deve ser o mesmo na China. Eles também estão oferecendo um transponder de pedágio como opção de fábrica no modelo de alto desempenho. Isso é algo específico da China. Ainda sem preço ou data de lançamento, mas seria uma rara ocasião em que a versão chega primeiro aos Estados Unidos e depois à China. Agora rapidinho, se esse é o tipo de notícia sobre tecnologia e Tesla que você gosta de acompanhar, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os vídeos assim que eles forem ao ar. Continuando com a Tesla, alguns modelos já estão esgotados neste trimestre. Os pedidos vieram tão rápido que quem configura certas versões foi empurrado para entregas mais tardias. A Tesla produz sob encomenda, então é fácil ver a demanda pelo site deles. A série de lançamento do modelo YL, por exemplo, é um exemplo bem claro. A Tesla alertou os compradores para fazerem logo o pedido, pois está quase esgotando nos Estados Unidos, e novos pedidos já estavam sendo adiados para outubro ou novembro. A Tesla agora oferece taxa de juros zero em 72 meses no Model X Execute, com entrada de $3.300. No site deles, o Model X fica em $529 por mês, o Premium a 631, o Performance a 879, e o modelo YL Premium na sua série de lançamento a $988. Os preços da gasolina sobem, com a média nacional a $4,09 por galão, 15 centavos a mais em uma semana. A maioria dos estados já tem média de $4 ou mais. O petróleo está a $90 o barril, e a gasolina cara costuma fazer as pessoas escolherem elétricos. A Tesla também está apostando no lado do software, porque o direção autônoma total está custando $99 por mês agora. E o primeiro mês é grátis, então parece que muitas pessoas que estão fazendo pedidos estão experimentando isso. O site deles exibe até $6.600 em possíveis economias após a entrega, considerando financiamento e incentivos. Antes de seguir, agradeço ao patrocinador de hoje, Tomai. Muitos donos de Tesla desconhecem isso. No porta-malas do Model X e Juniper, há um compartimento lateral geralmente sem uso. Você abre o porta-malas e bem ali tem uma geladeira com uma bebida gelada dentro. Essa geladeira foi projetada especificamente para o Model Y Juniper. Ela não ocupa nenhum espaço útil do porta-malas. Ela cabe no compartimento lateral, fica fora do caminho e comporta 17 litros, equivalente a 20 latas ou 12 garrafas de água. Ela funciona com um compressor LG de verdade, então fica bem gelada, chegando a 21 graus e também pode aquecer. Até 122 graus, assim você pode manter a comida quente na viagem de volta para casa. Achei que prejudicaria minha autonomia, mas ela consome só 35 watts, então mesmo o dia todo fica abaixo de 1 kW. Ela desliga sozinha ao atingir a temperatura escolhida, e no modo econômico consome menos. É tão silenciosa que esqueço que está ligada. TMI também faz a instalação gratuita para você se estiver na Bay Area, Seattle, Orange County ou Las Vegas. Envie uma mensagem ao suporte para localizar a unidade mais próxima. Se não houver, eles fornecem um código para seu próximo pedido. Quer um para seu Model X Juniper? Veja o link da Tomai na descrição. A Tomai oferece uma cortina de proteção solar grátis no valor de $69 para as 10 primeiras pessoas que comprarem esta geladeira. Aproveite e faça seu pedido. Carros de imprensa do Model YL já estão disponíveis na América do Norte, com os primeiros detalhes práticos divulgados.
O carro tem 196 polegadas de comprimento, sendo mais longo que o Model Y padrão, e acomoda 6 pessoas em 3 fileiras de 2 assentos. Ele faz 325 milhas de autonomia com as rodas de 19 polegadas e 320 com as de 20, vai de 0 a 60 em 4,4 segundos, com um 83 kWh, tem 89 pés cúbicos de espaço de carga e pesa cerca de 4.600 libras. As primeiras entregas aos clientes estão previstas para setembro, e a série de lançamento custa 61.990 dólares americanos antes da taxa de destino. Por esse valor, a Tesla oferece um ano de direção totalmente autônoma, supercharging, conectividade premium, qualquer cor, interior, roda e engate para reboque, que normalmente custa $1.000. O sistema possui 19 alto-falantes, incluindo subwoofer e um central dedicado à segunda fileira. No Model Coach normal, os bancos traseiros recebem o som vindo da frente, e aqui eles têm um canal totalmente dedicado. Sawyer Merritt afirmou que o grave atinge frequências baixas sem vibrações, o sistema é equilibrado, e até a terceira fileira tem som de qualidade. Este carro traz o PowerShare na América do Norte, sistema da Tesla que leva a energia do carro para a casa que fornece 11,5 kW suficiente para alimentar uma casa. Isso parece exigir um Powerwall 3 para funcionar, sem custo extra além do carro. Isso coloca esse carro junto ao Cybertruck e ao Model Y Performance, os outros Teslas nos Estados Unidos capazes disso, embora o Cybertruck faça isso em escala bem maior. Na América do Norte, o carregador sem fio mencionado ainda não está disponível, sendo exclusivo da China por enquanto. A Tesla apresentou dados sobre o desempenho térmico. O resfriamento da cabine está até 15% mais rápido e até 15 minutos mais rápido sob sol. A eficiência térmica em clima quente subiu 23%, o que representa cerca de 11 km extras de autonomia real. Após 25 minutos de recarga rápida sob calor intenso, há cerca de 16 km extras de autonomia. A Tesla destacou uma nova liga no trocador de calor que reduz a perda e torna o sistema de climatização mais eficiente. O vidro do teto reflete até 8 vezes mais energia solar e deixa entrar até 30% menos segundo a Tesla, em comparação com os Model Y de 2024 e anteriores, igual ao modelo renovado. Os avaliadores também disseram que a visibilidade traseira está visivelmente melhor do que no Model X padrão. Essa é uma daquelas situações em que a Tesla está dizendo aos clientes para agirem rápido porque isso está esgotando, mas em breve eles terão as outras versões desse modelo. Acho que já viram um por aí e estou animado para ver o que vem depois. A série de lançamento sempre tem um preço mais elevado, e desta vez em particular, ela não vem com o Full Self-Driving de forma permanente nem nada assim, então acho que esperar provavelmente é a melhor opção para a maioria dos clientes. A Tesla produziu seu carro número 10 milhões na fábrica de Fremont. Era um Model Y preto diamante, tanto a conta oficial quanto a de manufatura publicaram. Há 6 anos a fábrica de Fremont fez nosso milionésimo veículo. O primeiro milhão levou 12 anos do Roadster em 2008 até março de 2020. Os 9 milhões seguintes levaram um pouco mais de 6 anos. Ultimamente eles produzem cerca de 1 milhão de carros a cada 7 meses. O marco mudou de lugar à medida que avançavam. O carro número 4 milhões saiu da Gigafábrica do Texas, o 5º e o 9º de Xangai, o 8º de Berlim e agora o 10º voltou a Fremont. A Gigafábrica em Nevada também acabou de completar 10 anos e é lá que são produzidas as células de bateria e as unidades de propulsão, abastecendo os carros que estão sendo montados em todos os outros lugares. Fremont merece destaque por ser a fábrica original da Tesla, que quase levou a empresa à falência ao tentar operar, e agora acaba de produzir o carro número 10 milhões. Nesse ritmo, o próximo milhão deve vir no início do ano que vem. O que você acha? Eles chegam a 20 milhões mais rápido do que a maioria imaginaria? Comente abaixo. A próxima notícia é que a Tesla estaria se preparando para separar seu negócio chinês do resto da empresa. O Wall Street Journal noticiou que executivos receberam orientação para se prepararem para a separação, incluindo discussões sobre desmembramento, venda ou fechamento. A reportagem afirmou que os preparativos incluem criar uma entidade de vendas separada para exportações de carros de Xangai e limitar o acesso dos funcionários chineses ao restante da empresa. Elon Musk respondeu diretamente: "Isso nunca foi mencionado em discussão. Notícia absurdamente falsa." Ele acrescentou que as pessoas deveriam assumir que as notícias são falsas até que se prove o contrário. A equipe da Tesla na China divulgou seu próprio desmentido à imprensa chinesa, chamando as alegações de informações falsas. O motivo de levarem esse relatório a sério é que uma fusão entre Tesla e SpaceX é discutida há meses. A SpaceX, grande contratada de defesa, atua em programas de segurança nacional e satélites. Ter fábricas próprias na China é algo que reguladores realmente veriam como problema, e analistas do JP Morgan afirmam que isso poderia barrar um acordo.
Também existe um histórico, pois as reportagens apontam que Musk há anos orienta os executivos a manter uma linha rígida entre os lados dos Estados Unidos e da China. Assim, o negócio nos Estados Unidos seguiria funcionando sozinho caso houvesse problemas entre os países. Um plano de separação estaria de acordo com o modo como ele administrar a empresa. E o que seria separado é enorme, porque Xangai é a maior e mais produtiva fábrica da Tesla, com capacidade para mais de 950 mil carros por ano. E historicamente já representou mais da metade de tudo o que a Tesla entrega. Ela também obtém mais de 95% de suas peças localmente, de mais de 400 fornecedores dentro da China. Esse negócio não enfrenta dificuldades agora. As entregas dos Model 3 e Model X de Xangai subiram 24,4% em junho ante o ano anterior, e vendas mais exportações cresceram 32,8% no trimestre. Já houve vários relatos no passado que talvez acertaram algum detalhe e então o Elon simplesmente nega tudo de forma geral. Então eu não ficaria surpreso se houver uma parte disso que seja verdade e acabe se confirmando e depois Elon nunca mais comente sobre o assunto, mas claro, vamos ver. Agora, do lado da direção totalmente autônoma, um Model 3 acabou de ir de Nova York até Los Angeles sem ninguém tocar no volante. A Cannonball Run é o recorde não oficial de costa a costa, indo de uma garagem em Manhattan até um hotel em Redondo Beach, e as pessoas fazem esse trajeto há décadas. Este percurso cobriu 2.886 milhas em 47 horas, 15 minutos e 39 segundos, usando a direção totalmente autônoma, versão 14.3.6. Não houve desativações nem intervenções durante todo o percurso. A viagem de janeiro seguiu para leste, de Redondo Beach a Manhattan. Esta foi para o oeste. 3 pessoas se revezavam como supervisores enquanto o carro dirigia e estacionava sozinho nos carregadores. Eles usaram apenas Superchargers V3 sem aproveitar o hardware mais rápido da Tesla, e o carro estacionou sozinho em cada parada. A primeira viagem autônoma disso, lá em janeiro, levou 58 horas e 22 minutos em um Model S. Uma viagem em maio, na versão 14.3.2, levou 49 horas e 55 minutos. Esta bateu esse tempo por 2 horas, 40 minutos e 18 segundos. Então o tempo caiu cerca de 11 horas em mais ou menos 6 meses na mesma rota, tudo por causa do software. Esse Model 3 já rodou mais de 32 mil quilômetros com o Full Self-Driving, sem nenhuma intervenção ou desengate. Esse é apenas o relato de um proprietário. A sequência prosseguiu mesmo após o carro ser atingido na traseira por um motorista humano. É uma situação em que você se pergunta se o FSD evitaria o acidente ou se o motorista, mais atento, poderia tê-lo evitado. Talvez se eles não estivessem necessariamente tentando bater esse recorde. Com base no vídeo não parece ser o caso, mas essas são as perguntas que as pessoas sempre levantam. Próxima notícia de hoje. Na Tesla, eles praticamente dobraram a capacidade de computação que usam para treinar tudo isso. A capacidade de treinamento de IA deles na Giga Texas aumentou de 135 para cerca de 260 megawatts do fim do primeiro para o segundo trimestre. Eles tinham cerca de 115 megawatts no fim do ano passado e miram 400 até o fim deste ano. O cluster chama-se Cortex-2 segundo a Tesla. Cortex-2 suporta o desenvolvimento do software de autonomia de veículos e do robô humanoide e será expandido este ano para garantir recursos computacionais suficientes. Isso abrange o Full Self-Driving, Robotaxi e Optimus, todos treinando no mesmo hardware e processando bilhões de quadros de vídeo da frota. Eles medem isso em megawatts porque o que limita o tamanho de um cluster de treinamento é quanta energia você consegue fornecer e quanto calor consegue retirar dele. A versão 15 é a que a Tesla continua apontando como a base para ampliar os robotáxis. Sobre as versões do FSD, Sawyer Merritt encontrou a 14.3.7 ainda não lançada, rodando em um Model Y de teste que ele demonstrava. As notas de lançamento dessa versão são idênticas às da 14.3.6, então as melhorias de desempenho e correções de bugs provavelmente estão nos bastidores, ou isso pode ser algo específico para o Model UL. A versão 14.3.6 começou a chegar aos carros dos clientes só na semana passada, então estão lançando essas versões rapidamente. Passageiros dos robotáxis supervisionados notaram na tela uma interface de gravação que parecia destinada só aos funcionários. Ela captura imagens de todas as câmeras externas do carro e o dispositivo conecta na porta USB do porta-luvas, a mesma usada para modo Dashcam e modo Sentinela. Um motorista disse que 20 minutos dirigindo consumiram 10% do disco, ou seja, em cerca de 3 horas ele enche. Assim, os operadores de segurança parecem trocar os dispositivos no turno. Vagas de emprego da Tesla para operadores de segurança de IA incluem iniciar e parar dispositivos de gravação e manusear equipamentos relacionados. Pelo que se viu até agora, isso só ocorre nos carros supervisionados da Bay Area e partes de Austin, onde ainda há alguém no veículo. Próxima notícia de hoje. Na Apple, Tim Cook explicou por que os computadores deles estão mais caros agora. A Apple aumentou os preços dos Macs e iPads em junho.
Na teleconferência, Cook afirmou: "Aumentamos os preços com relutância. Estamos vivendo o que eu caracterizaria como uma alta histórica nos preços de memória, com aumentos exponenciais nos valores das memórias. Isso vem ficando mais restrito ao longo de todo o ano, porque as fabricantes priorizaram memórias de alto desempenho para data centers de IA, e agora os dispositivos de consumo disputam o restante." A Apple pagou mais por memória no segundo trimestre do que no primeiro e espera gastar ainda mais no próximo. Só 3 empresas produzem esse tipo de memória, e Tim Cook afirmou que mais fornecedores ajudariam na oferta, mas evitou dizer que isso faria os preços caírem novamente. Ele também não revelou se o iPhone 18 Pro terá aumento de preço em setembro. Tim Cook afirmou que as restrições para iPhone, iPad e Mac vão aumentar significativamente no trimestre de setembro. Por fim, ele afirmou que não se trata de um problema de parceiro ou fornecedor, mas sim de um ciclo de produtos iPhone e Mac muito forte que gerou demanda acima do esperado. O próprio trimestre foi forte, com uma receita de 109,4 bilhões, um aumento de 16% e um lucro líquido de 29,8 bilhões. Eles também investiram um recorde de 11,7 bilhões em P&D nesse trimestre. Cook afirmou que essa foi sua última teleconferência de resultados e que John Tennant assumirá a liderança da empresa. Agora, seguindo com a Apple, eles passaram a cobrar pelo uso intenso de IA no iPhone. Cook afirmou na ligação: "Acreditamos que haverá pessoas interessadas em usar muito, e ofereceremos upgrade no iCloud Plus para quem quiser mais recursos." Então, o plano parece ser que o nível gratuito continua gratuito. Os usuários intensivos terão o uso limitado e depois terão que pagar para continuar, o que é bem normal para IA neste momento. O iCloud Plus é o plano pago de armazenamento já usado por muitos. Recursos como playground de imagens, limpeza e extensão em fotos têm limites de uso, mas assinantes do iCloud Plus recebem limites maiores para todos eles. Esses limites ainda não existem ou não estão ativos nas versões beta, então ninguém sabe o quão generoso será o nível gratuito. Considero mais generoso que muitos concorrentes, ao menos no início. Os detalhes devem ser divulgados com o lançamento do iOS 27 em setembro, e a nova Siri sairá ainda este ano. A maioria dessas funções exige um iPhone 15 Pro ou mais recente, e ainda não está disponível na Europa ou China por questões regulatórias. Próxima notícia de hoje. Na Volvo, eles acabaram de remover o lidar de 2 dos seus carros elétricos e começaram a pagar uma compensação aos proprietários para compensar por isso. O lidar é o sensor a laser usado por muitos programas de direção autônoma para criar um mapa tridimensional do entorno do carro, e a Volvo o instalou no teto do EX90 e ES90. O fornecedor deles, a Luminar, pediu falência em 15 de dezembro do ano passado e o tribunal autorizou a liquidação em 3 de abril. A Luminar culpou a redução dos pedidos da Volvo por prejudicar sua receita projetada, e a Volvo já havia encerrado a parceria em novembro. A Volvo declarou que descontinuou o plano de desenvolver de uma função baseada em LiDAR para o X90 e ES90. Proprietários recebem reembolso com valores que variam por país. É cerca de $1.900 por carro na Noruega, em torno de $1.700 para os proprietários do EX90 na Holanda, e cerca de $1.500 para pelo menos um proprietário no Canadá. Os carros ainda têm a saliência no teto onde ficavam os sensores, e agora dependem de câmeras e radar. O X90 ainda possui 5 radares, 8 câmeras externas, 2 câmeras internas e 16 sensores ultrassônicos, então ele ainda enxerga bastante coisa. Segundo relatos, o sensor da Luminar gerava tantos dados que sobrecarregava o computador do carro. A Volvo atualizou o hardware de processamento e mesmo assim não conseguiu fazer a integração do software funcionar. Elon Musk respondeu a isso no X e disse, abre aspas, "Eu tentei avisá-los. Humanos dirigem usando redes neurais e sensores ópticos. O mesmo vale para carros robôs." Ele chamou o lidar de uma perda de tempo desde 2019. A Waymo usa câmeras, radar e 4 unidades de lidar juntas. E um estudo da indústria de seguros descobriu que seus veículos tiveram 68% menos acidentes relatados à polícia e 81% menos acidentes conferidos por milha do que motoristas humanos. Falando da Waymo, os carros voltaram às rodovias após cerca de 3 meses fora. A Waymo opera sob a Alphabet, o mesmo grupo corporativo do Google, e eles colocaram carros nas rodovias pela primeira vez em novembro, em São Francisco, Phoenix e Los Angeles. Eles removeram os carros em maio devido às zonas de construção, após identificarem pelo menos 13 vezes em que os veículos entraram em trechos de rodovia fechados para obras. Isso levou ao recall de quase 4.000 robotáxis em junho. A solução é uma atualização de software para as zonas de construção em rodovias, com melhor reconhecimento de cenário e roteamento. Esse foi o 6º recall deles. Os anteriores tratavam de como os carros reagiam a estradas alagadas e ônibus escolares parados. Eles estão retomando primeiro em Phoenix, depois em Los Angeles e na Baía de São Francisco, agora com rotas passando por obras ativas. Agora, ao mesmo tempo, eles acabaram de colocar o assistente de IA do Google, o Gemini, dentro do carro.
Este é o veículo de sexta geração deles, feito do zero para isso, e começou a transportar passageiros em São Francisco, Los Angeles e Phoenix em maio. É o primeiro redesenho real da interface da Waymo em anos, feito para telas sensíveis ao toque maiores que as dos antigos Jaguars. Um passageiro toca no ícone Gemini na tela e pode perguntar o que estão vendo pelo caminho, encontrar uma cafeteria próxima ou fazer perguntas gerais. Os controles da cabine respondem à voz, permitindo ajustar o ar-condicionado para 18 graus ou pedir que o carro pare. No entanto, o Gemini não controla o movimento ou trajeto do carro, nem acessa dados de direção em tempo real. A Waymo criou o assistente e o sistema de direção como sistemas totalmente separados, de forma intencional. É uma escolha diferente da Tesla, que integrou o Grok de forma mais profunda no carro. O robotáxi da Waymo tem 3 telas, cada uma exibindo informações conforme os assentos ocupados. Se só o banco traseiro direito estiver com passageiro, ele recebe todos os controles, enquanto as outras telas mostram um status simplificado da viagem. Há também um modo calmo que diminui o brilho e mostra só informações essenciais da viagem. Depois, na Alemanha, os reguladores concederam a uma empresa chinesa chamada Momenta uma permissão para testar carros totalmente autônomos nas ruas das cidades em todo o país, sendo essa a primeira vez que uma empresa chinesa conseguiu isso lá. Munique será a primeira cidade europeia a receber o serviço. Eles abriram capital em Hong Kong em 8 de julho e a Uber investiu cerca de 45 milhões de dólares na oferta. As parcerias deles com montadoras incluem a Mercedes-Benz, que investiu neles pela primeira vez em 2017, além da BMW, Audi e Volkswagen. O sistema de direção autônoma supervisionada da Tesla já foi aprovado em alguns países europeus, mas não na Alemanha. Próxima notícia de hoje. A Tesla entrou com pedidos de permissão para um Supercharger com mais de 400 vagas individuais. O local fica em Yermo, Califórnia, no deserto de Mojave, perto de Barstow, bem na Interestadual 15 que liga Los Angeles a Las Vegas. Essa rota é um dos maiores gargalos de recarga no país durante feriados. O plano é construir mais de 400 vagas V4 em 6 fases, com a primeira fase tendo 72 vagas, e a construção começando ainda este ano. Para se ter uma ideia, o maior Supercharger da Tesla hoje é o Project Oasis em Lost Hills, Califórnia, com cerca de 164 vagas. Isso seria mais que o dobro. O local atual lá tem 22 vagas antigas funcionando a cerca de 150 kW, então isso parece ser uma substituição completa de todo esse local. Os registros incluem Cracker Barrel, McDonald's, loja de conveniência, mais espaços para restaurantes, assentos ao ar livre e área de varejo. Também há vagas de passagem nos desenhos para veículos maiores, que é exatamente o que qualquer pessoa rebocando um trailer precisaria para algo como uma Cybertruck. Os carregadores V4 são mais novos, têm cabos mais longos e suportam potência muito maior que os atuais. O empreendimento Edgewold 2 teve permissões descobertas por um rastreador da Tesla, sem anúncio oficial, então as etapas podem mudar. Próxima notícia de hoje. Lá na China, Dongfeng apresentou um carregador que atinge o pico de 1.500 kW em um único cabo, ou seja, 1,5 MW em um único conector. Dongfeng, uma das maiores montadoras chinesas, desenvolveu esse hardware. Para comparar, um Supercharger Tesla V4 oferece cerca de 500 kW para carros, então isso é cerca de 3 vezes mais em um só cabo. Eles estão planejando uma linha inteira de produtos em torno disso, de 720 kW até 2,4 MW, e 720 ainda está acima de qualquer coisa que a Tesla oferece atualmente, exceto pelo mega carregador deles, que é específico para o caminhão semi. Mas esse ainda é um protótipo. A Dongfeng não informou prazo para a produção em escala, e a versão atual não possui bateria de apoio, o que é importante, já que quase nenhuma conexão comum à rede elétrica suporta mais de 1,5 MW sob demanda. Estão desenvolvendo uma versão com armazenamento integrado, solução usada também pela BYD. Isso soa como uma resposta à BYD, que alcançou 1.500 kW em março e planeja instalar 20 mil estações de recarga rápida até o fim do ano. Então, separadamente, uma marca de luxo chinesa fez um teste de bateria que foi de 10 a 70% em 3 minutos e 41 segundos. Chegar até 97% levou 8 minutos e 3 segundos. Foi só uma bateria em laboratório com temperatura controlada, longe de ser um carro que alguém possa realmente comprar. Não informaram sobre química, capacidade ou modelo que usará essa bateria. O carregamento rápido da BYD, já disponível, colocou mais da metade de uma carga na bateria Blade de segunda geração em cerca de 5 minutos. Próxima notícia. A Rivian divulgou os números do segundo trimestre e o R2 chegou aos clientes. A receita foi de 1,66 bilhão de dólares, 27% maior que no ano passado, e eles tiveram prejuízo menor que antes. O R2 é o SUV compacto deles, lançado na versão Performance por 57.990 dólares. É um carro bem mais simples de fabricar que a picape e o maior SUV deles, e por isso é tão importante.
A versão mais barata sai depois. O R2 Premium custará 53.990 dólares no fim do ano, e a versão padrão com tração traseira e longo alcance por 48.490 dólares no primeiro semestre de 2027. Eles também elevaram a previsão de entregas para o ano. Agora lá na China, a Xiaomi abriu a pré-venda de um novo SUV chamado Sky Nomad, e eles o colocaram com preço abaixo do Model YL. A versão de 7 lugares custa cerca de 44 mil dólares. São veículos de autonomia estendida, com bateria e pequeno motor a gasolina que serve como gerador. Ele faz 464 km de autonomia elétrica no ciclo de teste da China, o que dá cerca de 288 milhas, embora esse ciclo de teste seja um pouco otimista. Com o gerador a gasolina em operação, eles afirmam autonomia total de 1.705 km, pouco mais de 1.000 milhas. O depósito para reserva é de 1.000 yuans e reembolsável. O lançamento oficial ocorre em setembro, com estreia pública em grande salão automotivo chinês em 21 de agosto. Já na Porsche, o Cayenne Turbo Elétrico acabou de ir de 0 a 60 em 2,1 segundos em um teste instrumentado. Ele pesa 2.700 kg, que é basicamente 3 toneladas, e entrega 1.139 cavalos de potência e 1.106 libras-pé de torque. Ele também superou o Clutch Gravity e o Trimotor R1S em aderência, os dois SUVs elétricos mais comparados a ele. Na Qualcomm confirmaram que os preços dos chips Snapdragon subirão após 1º de setembro. A Qualcomm produz processadores para muitos celulares Android, inclusive Samsung, e confirmou o aumento, mas não revelou o valor. Relatórios anteriores a isso disseram que o aumento pode ser de 2 dígitos, então pelo menos 10%. A declaração deles foi, abre aspas, a indústria de semicondutores está passando por um aumento generalizado nos custos de insumos em toda a fabricação de wafers, montagem, testes, encapsulamento avançado, memória e outros materiais. Esse parece ser o mesmo custo citado por Tim Cook. A divisão móvel da Samsung teve seu primeiro prejuízo trimestral devido a isso e atribuiu aos custos de memória. Isso vale para chips enviados após 1º de setembro, bem antes do anúncio dos celulares Android lançados no outono. Na prática, o Snapdragon 8 Elite teve um aumento de mais de 30% em relação à geração anterior. A Qualcomm alertou que sua receita com produtos da Apple cairá mais rápido no 4º trimestre, já que espera fornecer menos de 20% dos modems do próximo iPhone, menos do que estimava antes. Sobre o Google, toda a linha Pixel 11 vazou antes do evento de 12 de agosto como sempre, e são esperados aumentos de preço. As imagens mostram um Pixel 11, um 11 Pro, um 11 Pro XL e um 11 Pro Fold. O Pixel Watch 5 também vazou, e o design externo parece idêntico ao anterior, incluindo o vidro, as bordas, o carregamento e a coroa. Os únicos novos Pixel Buds deste ano são a versão verde escura do Pixel Buds Pro, dois que foram lançados em 2024. Agora voltando à Samsung, eles confirmaram na teleconferência de resultados que os óculos inteligentes serão lançados este ano. Eles chamam de óculos inteligentes e disseram: vamos focar em ampliar produtos premium e trazer uma experiência em um novo formato para a era da IA, lançando os óculos inteligentes ainda este ano. Eles usam o Android XR desenvolvido por Samsung e Google. E a Samsung os apresentou no Unpacked da semana passada. Não possuem display, tudo é transmitido por áudio. Então, a primeira geração é uma câmera e um alto-falante com o Gemini rodando, no mesmo segmento dos óculos Meta que muita gente já possui. Eles usam um chip Snapdragon AR1, que foi feito para óculos finos e leves, e esse é um chip diferente do que está no headset Galaxy XR da Samsung. Existem dois designs feitos em parceria com as marcas de óculos Gentle Monster e Warby Parker. Então, um é um modelo preto e fino, e o outro foi feito para parecer um óculos comum do dia a dia. O Gemini nos óculos fotografa quadros brancos e organiza nas anotações, grava vídeos em primeira pessoa, mostra o entorno em chamadas de vídeo, resume e lê mensagens longas, traduz em tempo real e fornece informações de navegação e pontos turísticos. São controlados por voz, toques nas hastes ou pelo celular. Ainda sem preço, a Samsung afirmou que será lançado a um valor razoável no segmento Premium e começará a ser enviado ainda este ano. Segundo relatos, os óculos da Apple só devem ser lançados em 2027. A Samsung também confirmou uma nova série de dobráveis. Um Galaxy Tab S12, um Watch Ultra 2 e um Galaxy S26 FE para a segunda metade do ano. Alguém também encontrou novos Galaxy Buds dentro de um dos próprios aplicativos da Samsung, com um design de ouvido aberto parecido com o que a Motorola e a Bose já fazem. No Google, agentes de IA analisam toda a base de código do Chrome em busca de falhas de segurança. E um deles achou um bug presente há 13 anos. O Chrome 149 e 150 juntos corrigiram 1072 bugs de segurança, o que é mais do que as 23 versões anteriores do Chrome somadas.
Em maio, verificações automáticas detectaram mais de 20 vulnerabilidades antes que afetassem alguém, uma delas crítica. Esse código foi revisado por avaliadores humanos por mais de uma década e ninguém notou. As ferramentas DeepMind e Project Zero do Google rodam a cada 24 horas nessas alterações de código. A análise do código-fonte ocorre em máquinas isoladas, sem internet, com solicitações de rede passando por uma lista de permissões e modelos com permissões restritas. O Google começou a usar modelos de linguagem para encontrar bugs em 2023 e, obviamente, estamos vendo grandes resultados aqui. Separadamente, o Chrome finalmente vai acabar com a necessidade de reiniciar. Eles estão desenvolvendo algo chamado Dynamic Matching, que substitui processos em segundo plano por versões atualizadas sem interromper o navegador, eliminando a necessidade de fechar o aplicativo para a maioria das atualizações. No Mac, o Chrome 150 será reiniciado automaticamente ao ter atualização pendente e nenhuma janela aberta. Ainda este ano, o Chrome adotará atualizações a cada 2 semanas. Agora, o Gemini Spark do Google pode usar o Chrome para navegar sozinho usando a conta já logada e senhas salvas da pessoa. O Spark é o agente de IA pessoal do Google, lançado em maio para assinantes do IA Pro. Os exemplos que o Google deu são agendar visitas para apartamentos que alguém salvou e pesquisar opções de voos, e então iniciar o processo de reserva. É a primeira vez que ele pode agir em uma seção do navegador em que o usuário já fez login. Pagamentos e ações sensíveis exigem aprovação manual e o Google afirma que há proteção contra prompt injection, quando uma página tenta enviar instruções para a IA. A navegação pelo Chrome está sendo lançada primeiro nos Estados Unidos. No mesmo dia, o Spark em si foi expandido para mais de 160 países adicionais, tendo acabado de concluir seu lançamento nos Estados Unidos. Agora na OpenAI, eles reduziram o preço de 2 dos seus modelos GPT 5.6. O GPT 5.6 agora vem em 3 versões, e a do meio caiu 20%, enquanto a mais rápida caiu 80%. O modelo principal manteve o preço. Os valores menores alteram como o uso é contabilizado nos limites, permitindo aos assinantes usar mais antes de atingir o limite. Porém, a OpenAI ainda não divulgou novos limites. A versão mais rápida agora custa 20 centavos por milhão de tokens de entrada. Eles também liberaram acesso gratuito aos seus melhores modelos para pesquisa acadêmica, começando com 10 mil deles e aumentando para 100 mil até 2027. Agora na Apple, Fortnite está de volta ao iPhone no Brasil. A Epic Game Store foi lançada lá, o que traz de volta o Fortnite e o Rocket League Sideswipe no iOS nesse país. Isso ocorreu porque reguladores do Brasil exigiram que a Apple aceitasse mercados alternativos de apps, levando a mudanças nas regras da App Store em junho. A Apple cobra 5% de comissão sobre vendas digitais feitas em lojas de aplicativos de terceiros ou em apps instalados por elas, recebendo assim parte das vendas fora da App Store. O Brasil é o terceiro onde isso ocorreu, após a União Europeia e a abertura separada no Japão. Isso não afeta os donos de iPhone aqui, pois as regras do Brasil valem só no país. A Epic reclama da quantidade de etapas exigidas. Eles disseram: a Apple impõe um processo de instalação de 9 etapas para lojas de aplicativos alternativas no Brasil. As telas extras foram feitas para desencorajar o download de lojas alternativas e barrar concorrentes. Na Europa, após pressão regulatória, a Apple reduziu o processo de instalação de 15 para 6 etapas, e a Epic registrou 60% menos desistências na instalação. Por fim, menções rápidas de hoje. Reguladores federais incluíram dispositivos robóticos avançados e robôs aspiradores em uma lista restrita. Modelos aprovados seguem à venda, mas novos exigem autorização especial. Quase todos os robôs aspiradores vendidos aqui são fabricados na China. O Google adicionou o controle de voz Gemini ao macOS, permitindo segurar a tecla de função e falar em qualquer lugar do Mac. Remove palavras de preenchimento, faz correções no meio da frase e insere o texto formatado no cursor. Usuários do Galaxy S20 e 4 e S25, principalmente modelos Ultra, relatam alto consumo de bateria e superaquecimento após a atualização de julho. Um deles atribuiu o problema ao WhatsApp travado no backup, mas a Samsung ainda não reconheceu o problema. O Spotify lançou um modo de corrida para assinantes premium, permitindo escolher o treino e batidas por minuto, ajustando a música ao ritmo da corrida. São 25 predefinições com sinais sonoros pelo percurso. Isso ocorreu após o Strava remover a integração com o Spotify no app. No Canadá, carregadores rápidos para veículos elétricos ficam ociosos mais de 90% do tempo, segundo relatos. Essas são as últimas notícias sobre tecnologia, veículos elétricos e Tesla de hoje. Enquanto isso, se você quiser ver minha análise completa de como realmente está o serviço da Tesla atualmente, pode conferir esse vídeo que está linkado aqui em cima ou na descrição abaixo. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.